Radialista, Marcelo Gonçalves deu início à sua carreira política por meio da influência que exercia a partir de seus programas de rádio. Gonçalves foi vereador, deputado estadual e secretário de Esporte e Turismo no governo Mário Covas. No programa de hoje, o ex-vereador relembra a sua trajetória profissional e política. Minha história em Rio Preto, ela começa quando eu vim para Rio Preto por volta dos 2 anos de idade. Os meus pais, tanto a minha mãe como meu pai, nasceram em Rio Preto e morreram em Rio Preto. Mas eu nasci em São Paulo por circunstâncias. Na época, o meu pai trabalhava na Swift, hoje é o Centro Cultural da Swift, aqui em Rio Preto. E na entre-safra, os trabalhadores, porque lá fazia óleo, né, safra do algodão, do amendoim e tudo mais, ele às vezes ficava um período sem trabalhar. Aí meu pai foi para São Paulo, trabalhar na fábrica de papéis Klabin, que era uma fábrica tradicional, e antiga, né, ligada ao ramo de papel. E nesse período ele casou-se com a minha mãe e levou a minha mãe, e eu acabei nascendo em São Paulo. Nasci por circunstâncias, meu pai teve que trabalhar lá, porque não tinha trabalho aqui, ele foi trabalhar em São Paulo, mas depois retornou. Eu com 2 anos e pouquinho, já estava em Rio Preto, e a partir daí não saí mais. Aí fui, durante toda a minha vida, morador de Rio Preto. Olha, Rio Preto era uma cidade bem menor, não é? Isso, eu nasci em 56, quando eu vim era quase 59, logo em seguida teve um acontecimento muito triste em Rio Preto, foi a morte daqueles estudantes no Rio Turvo e tal. Foi mais ou menos aquele período que eu cheguei. Eu era muito pequeno, eu era criança, nem lembro disso, mas meus pais me contavam, né, depois. E então era uma cidade pequena, ou uma cidade que seria mais ou menos do porte de Catanduva hoje. Catanduva já não é uma cidade pequena, mas era uma cidade que tinha até, acho que menor que Catanduva hoje até. Tinha poucos habitantes em relação ao que tem hoje, né? Hoje é uma cidade, é uma metrópole do interior do estado, mas era uma cidade pequena. Eu me lembro muito bem que Alberto Andaló ia até a Rua Independência, a partir dali era o Rio Canela, onde eu brincava, eu morava ali perto do Chapeuzinho Vermelho, onde eu estudei, onde eu fiz o antigo pré-primário, né? A pré-escola, aquela coisa toda. E eu tenho gratas recordações daquele período, é um período muito gostoso. E da Independência para lá, não tinha muito desenvolvimento. Alberto Andaló parava na Independência. Eu lembro que a gente ia nadar no Rio Canela, tinha um campinho de futebol ali na esquina da Andaló com a Independência, a gente jogava bola ali. Então era uma cidade muito pacata e gostosa, né? Foi um período inesquecível para mim. A minha infância foi maravilhosa, né? E eu vivi ali. Ali a vila chama Fiorese, porque meu nome é João Marcelo Fiorese Gonçalves. Quando eu entrei no rádio, a minha vida teve uma nova etapa, né? Uma etapa diferente, profissional, e eu passei a usar o nome Marcelo Gonçalves, que foi escolhido, inclusive, por um companheiro de trabalho, o Hitler Fett. Quando eu fui começar a fazer programa, falei, olha, eu queria chamar João Marcelo. Ele falou, não, Marcelo Gonçalves e tal. Nelson Gonçalves fazia sucesso, cantor. Ele falou, não, tem o Nelson Gonçalves e tal, o Marcelo Gonçalves é mais popular e tal. E acabou fazendo com que eu usasse o nome artístico Marcelo Gonçalves, que acabou ficando, né? Mas, na verdade, meu nome é João Marcelo Fiorese Gonçalves. Fiorese da minha mãe e o Gonçalves do meu pai. E Fiorese é aquela vila. Minha mãe nasceu ali. Nós moramos ali muitos anos, foi ali que eu vivi até a minha juventude. Naquele pedaço ali da Vila Fiorese, ali perto do Chapeuzinho Vermelho, acima da Avenida Alberto Andaló. E eu vi o Rio Preto crescer ali, né? A Independência era uma rua que subia e descia, né? Tinha 2 mãos de direção, hoje é uma só, porque a partir dali você vê, tem uma outra cidade, né? Então o Rio Preto praticamente terminava ali, a partir dali tinha muito pouca coisa. Não existia nem a Avenida Alberto Andaló a partir dali, era só o Rio Canela. A minha carreira, eu tinha 16 anos de idade,
e a minha professora de canto orfeônico, porque eu estudei no Cardeal Leme, não é? Desde o grupo. E concluí no Cardeal Leme o 2º grau, e depois que eu fui para a faculdade. Fui fazer a faculdade de Direito Rio Pretense, antiga FADIR, hoje é o NIRP. Aos 16 anos, ela me incentivava, né? Que eu estava na adolescência, né? E já tinha uma voz que ela achava que era uma voz boa, que era uma voz que ela achava que deveria ser aproveitada no rádio. Ela era professora de canto e achava que eu poderia tentar a carreira profissional como radialista. E eu fui em várias emissoras fazer teste. Fui na Rádio Difusora, que era ali perto, hoje não existe mais, a Difusora foi cassada no período da Revolução. Fiz teste na Independência, na Piratininga, que hoje é Jovem Pan, foi Brasil Novo, depois Jovem Pan. E dos testes que eu fiz, quando eu fiz o teste na Rádio Independência, aí foram lá o Adib Mones, que era diretor artístico, o Rubens e o Alexandre me ver lá. Eu já tinha feito teste na Rádio Piratininga, só que não tinha vaga para mim. Eles falaram, olha, você é ótimo, é muito bom e tal, até meu estilo era para a Rádio Classe A, que foi a rádio que antecedeu o FM, era um rádio mais musical, que aqui era feito na época pela B8, que era a Rádio Rio Preto, também foi cassada. E que foi a primeira emissora da cidade. Então o seu estilo é um estilo mais rádio que ainda não tinha o FM, rádio Classe A, que era Excelsior, a máquina do som e tal. Então, mas não me deram a oportunidade de início. Aí eu fui na Independência, quando eu fiz o teste, foram lá os 3 ouvir, o Alexandre Macedo, que hoje é Alexandre Ismael, né, que é o nome de família. Macedo era nome artístico. O Alberto Secone e o Adib Moanes, que era o diretor artístico. O Rubens Moanes tinha também, não é? O Rubens, que era o diretor comercial da rádio. E o Adib, a hora que viu o meu teste, eles viram, você está contratado. Falei, puxa vida, que bom, né? Era uma alegria para mim, porque era o que eu queria, eu gostava de rádio desde pequeno. Aí eu comecei a fazer um programa à noite, ele pôs o nome de Música Nossa. Na época, eu era bem parecido com o Noel Rosa. E eu fui fazer o programa e ele colocava na escala Noel Rosa ao vivo, em vez de colocar o nome do programa, né? Mas era programa Música Nossa, música popular brasileira. Aí eu comecei a fazer algumas coisas na Independência. O pessoal da Piratininga ouviu, porque uma emissora ouvia a outra, né, os diretores e tal, me chamou lá para conversar. Aí quando eu chamei, ele falou assim, olha, traz a sua carteira profissional aqui. Sabia que eu não era registrado ainda na Independência porque eu trabalhava nas lojas Mafus. Trabalhei lá quando eu tinha 16 anos. Eu era faturista das lojas Mafus na época. Então, e trabalhava no final de semana na rádio, à noite, que era o período que eu não tinha que trabalhar, né, na empresa que eu estava prestando serviço. Aí ele pediu a carteira profissional e falou assim, olha, você está contratado. Eu falei assim, mas como? Eu estou lá na Independência, eu tenho compromisso com eles. Não, você está contratado. Aí eu falei, mas como que faz? Nós vamos te registrar, você está sendo registrado a partir de amanhã. Eu lembro, foi dia 20 de fevereiro de 1973. Aí me registrou, eu fui lá falar com o Adib, que era o diretor artístico da Rádio Independência. Eu já tinha feito reportagem para a Independência, fazia programas. À noite, como eu estudava à noite, eu gravava, né? Mas no final de semana, às vezes, eu fazia ao vivo. Aí, o que aconteceu? Ele ficou bravo comigo. Não, você é profissional da Independência. Eu falei, mas eles pediram a minha carteira. Eu falei, agora como que faz? Já estou registrado. E tal, ele ficou chateado e tal. Mas mais tarde eu acabei voltando para a Independência, né? Fui contratado novamente, já em 78. Nesse período aí eu comecei na Piratininga, larguei o meu trabalho, que eu tinha na Mafus. Eles não queriam me dar a demissão também, porque disse que eu ia ser o contador da empresa, que estava me preparando para isso, porque gostava de mim. Mas eu falei, não, eu gosto do rádio, eu quero ser radialista. E eles acabaram me liberando. Aí foi assim que eu entrei no rádio. Aí eu comecei, fazia um programa das 8 a meio-dia na Rádio Piratininga. Eu me tornei um radialista muito conhecido, popular, não é? Então, eu fazia programas que davam grande audiência, fazia shows no Palestra, que você vai ver aí as fotos, que não cabia de gente. Chegou a fechar a porta do Palestra um dia,
os portões do Palestras fecharam porque as pessoas ficaram por lá de fora, não cabia dentro do Palestra. Era uma coisa fantástica. Isso foi um período muito gostoso e muito bom lembrar da minha carreira profissional. Então eu comecei ganhando audiência, comecei fazendo um público, né, para o meu trabalho, né, conquistando um público. Isso acabou sendo inevitável, né? Quando eu estava almoçando em casa um dia, chegou o José Eduardo Rodrigues, que era um dos candidatos a prefeito, era deputado na época. Chegou em casa, ele era do PMDB, tinha transformado o MDB em PMDB naquela época. Foi a primeira eleição que teve para governador e tudo mais após a abertura democrática. Então ele chegou em casa, sentou, eu estava almoçando, ele falou assim, olha, vim aqui trazer a ficha do partido para você assinar, que você vai ser candidato a vereador. Eu falei, não quero ser vereador, não, mas você vai ser. E porque o cavalo está passando arriado, aquela coisa de político, né, que fala que se o cavalo está passando arriado, você tem que montar para não perder o bonde da história, não é? Para não perder a viagem. Então, fez eu assinar, eu por amizade, eu tinha amizade com ele, porque ele foi também criado no mesmo bairro que eu, ali na Vila Aurora, na Vila Fiorese, ele tinha os parentes todos ali, os avós, aquela coisa toda. Então a gente tinha uma boa ligação de infância. Aí eu falei, não, eu não quero, mas assina aqui, o cavalo está passando arreado, você vai ser nosso candidato a vereador, eu vou ser candidato a prefeito e você vai ser meu candidato, eu não quero e tal. E no fim das contas eu acabei cedendo e assinando. Mas eu não queria ser candidato a vereador. Na convenção, que foi na Câmara, eu não fui. Eu fiquei fazendo programa de rádio, era um horário que eu estava trabalhando. Eu trabalhei normalmente, mas eles lançaram meu nome e registraram a minha candidatura. Aí eu acabei cedendo candidato, e nesse período eu recebi um convite, o Zé Maria de Aquino, que era meu amigo desde a revista Placar, eu era repórter, e a gente tinha uma boa ligação, amizade. O Zé Maria, eu não era da revista, mas a gente fazia muita matéria de esportes, e se encontrava e tornamos amigos. Ele assumiu a chefia de reportagem da Globo, TV Globo de São Paulo. E aí o Zé, mais recentemente, se aposentou na Sport TV. Ele era editor e uma pessoa que eu tenho uma grande amizade. Aí ele me chamou para levar-me para a Globo, que queria que eu fosse trabalhar com ele na TV Globo. Aí eu falei, Zé, mas eu sou candidato aqui, como que faz? Não posso ir. Fica chato, o pessoal tá... Eu quis renunciar à minha candidatura, fizeram um barulho aqui dizendo que eu não podia, que não sei o quê e tal. Aí eu assumi o compromisso. Vamos fazer o seguinte, deixa passar essa eleição, não vou fazer campanha. A única campanha minha foi os santinhos que fizeram o que fez o candidato a prefeito. Era o santinho que eu tinha. E eu não me empenhei muito, não. Deixei a campanha rolar e falei assim, olha, eu prefiro ir para lá. Vou trabalhar, vou seguir minha carreira, né? É uma oportunidade que eu tinha. Aí ganhei a eleição. Ganhei a eleição porque eu estava num grande momento de popularidade e tudo mais. Eu já tinha uma militância estudantil. Eu no rádio fazia um trabalho, embora era um programa popular, mas era um programa de ajuda à comunidade, um programa bem variado, né, bem diverso. Então, eu já tinha uma atuação política sem fazer política, porque a política não precisa ser partidária, não é? Você pode fazer política em todos os setores de atividade, em qualquer lugar da sociedade, né? Não precisa ser política partidária. Então, aquilo lá tudo ajudou. Eu fui presidente do Centro Cívico, porque na época da ditadura não podia ser diretório acadêmico, não tinha nada. Então, era Centro Cívico. Então, no segundo grau, eu fui presidente 3 vezes do Centro Cívico do Cardeal Leme. A professora Sofia Safa de Alves, que era orientadora, né, de moral e cívica na época, ela que lançou minha candidatura, você tem que ser. Aí concorremos lá, teve 5 chapas, e eu ganhei a eleição na primeira, e depois mais 2 fui reeleito. Então, aquilo ali já era uma atuação na vida da comunidade e tudo mais, né? Então, acabou me dando a oportunidade de ganhar a eleição. Tudo isso ajudou. O nome que eu tinha pelo rádio, né, a minha atuação como profissional, e toda essa atuação na comunidade e tudo mais, eu acabei me tornando vereador em 1982. Fui eleito, tomei posse em 83.
Eu tive grandes momentos aqui. Foi uma escola para mim a Câmara de Rio Preto. Eu fui vereador durante 8 anos, cumpri um mandato de 6 anos, que foi de 83 até 88, 89, que eu tomei posse, né? E depois teve, porque aquele mandato, que foi o primeiro da reabertura democrática, foi de 6 anos. O prefeito era o Manuel, também cumpriu 6 anos. E eu fui deputado, eu fui vereador até 88, fui reeleito para outro mandato, mas em 90 acabei sendo convidado para ser candidato a deputado estadual, quando fui eleito pela primeira vez, e o convite do Almino Afonso, o Almino que na época estava se formando o PSDB, então aquele pessoal todo oriundo do MDB, com quem eu tinha uma grande ligação, esse pessoal foi fundar o PSDB, que era o Mário Covas, o Fernando Henrique, essa turma. E o Almino, daquele grupo, acabou não acompanhando, foi o único que não acompanhou. E ele foi para o PDT na época. E ele me deu a legenda para ser candidato a deputado estadual. Ele queria ser candidato a governador, como foi, mas no meio da campanha acabou desistindo. Mas ele me convidou para ser candidato a deputado estadual. Então, em 90, eu fui candidato a deputado estadual, fui eleito pela primeira vez, fui o mais votado do estado do partido, do PDT. Aí eu deixei de ser vereador. Então, até 91, 14 de março de 91, eu fui vereador. 91, dia 15 de março, eu tomei posse como deputado pela primeira vez. Eu fui, com muita honra, constituinte municipal. Nós participamos da nova lei orgânica do município, na época, não é? Eu tive grandes companheiros que me deixam grandes recordações, né, que me ensinaram muito também. É difícil falar nomes, né, mas tivemos grandes companheiros, foram 2 mandatos, 1 mandato e meio praticamente que eu cumpri, mas os 8 anos que eu passei na Câmara eu aprendi muito com grandes amigos, grandes companheiros. Eu só não vou dizer nomes para não cometer injustiças, porque todos foram importantes, né? Todos foram grandes amigos e me ensinaram muito. E aí eu fui criador da Comissão de Esportes, de Meio Ambiente, fui autor de grandes movimentos que redundaram em benefícios para a cidade. Projetos de lei, o vereador tem poucas oportunidades, o deputado, porque a lei é muito restrita, né? Muitos projetos de leis que eu propus, a gente não conseguia fazê-los passar, porque, afinal de contas, esbarrava no poder do vereador, que era muito limitado. Porque, na verdade, o legislador ele só pode legislar e fiscalizar, que é o que, infelizmente, hoje pouco se faz, né? É uma prerrogativa constitucional, né? Um dever constitucional do vereador, do deputado, do senador, mas o legislativo no Brasil, infelizmente, cumpre pouco esse papel constitucional. Então, na época, como hoje também, o vereador acaba sendo o embaixador da comunidade, ele que reivindica as obras, porque ele não executa, ele não tem esse poder, então ele usa o seu poder político, ele usa a sua influência e o seu trabalho para conseguir as coisas que são cobrados pela comunidade. Na verdade, ele é cobrado por isso, né? Então, eu tive grandes participações na conquista da solução do chamado Trevo da Morte, na BR-153, ali na proximidade da igreja de São Judas Tadeu, que vai para a Zona Leste, não é? Aquela travessia ali era uma passagem de nível que morria gente, muitos cidadãos perderam a vida ali porque era muito perigoso. Então nós fizemos um movimento que fomos para a pista, bloqueamos a rodovia federal. Eu sei que fui até o ministro dos transportes, na época o Reinaldo Tavares era um ministro nascido no Maranhão, mas de Minas, falava que nós não precisávamos de nada no estado de São Paulo, estado rico. Deu muito trabalho. No fim das contas, com muito sacrifício, com movimentos que eu fui o presidente da comissão e me parece que participava o Barbarcuri, com certeza, se eu não me engano, o Antônio de Freitas, o Bonvino, participavam dessa comissão. Eu era o presidente da comissão. Nós fomos a Brasília, fizemos tudo, fizemos um movimento, tem momentos fantásticos aí, que por 2 vezes nós bloqueamos a pista. Até o governo federal saiu em Jornal Nacional, A Voz do Brasil e tudo. Essa pressão foi importante porque a comissão conseguiu
comissão da Câmara conseguiu solucionar o problema. Uma rodovia federal foi rebaixada, foi feita uma pista rebaixada, foi feito um viaduto ali e o problema se resolveu. Depois eu, como deputado, né, eu consegui, inclusive participei da inauguração com o governador Mário Covas, que fizesse a duplicação do trevo ali que vai para Olímpia até a ligação com a rodovia Washington Luiz. Então, hoje ali é duplicado. Aquilo eu lembro que eu conversei muito com o Covas e o Covas não queria dar a duplicação. Aí uma hora ele falou assim para mim, bom, se você conseguir o aditamento na obra que estava sendo feita, que era o trevo da avenida Assis Chateaubriand, da rodovia Assis Chateaubriand, que vai para Olímpia, eu faço a obra. Porque se for fazer outra licitação, não dá para fazer sequência de obra e aí fica muito caro, eu não faço. Aí eu consegui, junto à Encalço, foi muito solícita, depois de muitos entendimentos, o deputado Silvio Martins me ajudou muito nisso também, que ele tinha uma ligação muito grande com a Encalço, com os diretores da Encalço, porque ele era um engenheiro e ele tinha ligação com alguns amigos que trabalhavam lá. Então, nós conseguimos esse aditamento e fez a duplicação. Essa duplicação saiu por esse trabalho que nós fizemos como deputado. O governador Mário Covas nos atendeu, porque nós conseguimos convencer a empresa a fazer o aditamento naquele contrato da obra que eles estavam fazendo naquele trevo que hoje existe lá. Tem o nome de Silvio Martins com muita justeza, porque ele foi um deputado que lutou muito por aquilo e por muitas coisas por Rio Preto. Foi um companheiro que eu aprendi muito, inclusive na Assembleia Legislativa. Então, como vereador, eu participei do movimento, na época, o governo confiscou os bois, e aí os açougueiros viveram um momento muito difícil, estavam com muita dificuldade para trabalhar, não tinha carne, né? Foi uma época terrível. Se eu não me engano, foi o Funaro, que era o ministro da Fazenda, né, confiscou os bois, foi uma coisa terrível. E aí nós mobilizamos todos os proprietários de açougue, os açougueiros de Rio Preto, fomos a Brasília, conversamos com Ulisses Guimarães, que era o presidente do Congresso na época, e conseguimos avançar muito na solução daquele problema na época. Ulisses foi muito importante naquele momento, que ele tinha uma grande influência, era o presidente do Congresso, era uma das maiores lideranças políticas que teve a história desse país. Então nós conseguimos resolver, foi nós como vereadores que empunhamos essa bandeira. A lei que regulamentou a Feira Livre, eu tive a honra de participar desse trabalho, nós mobilizamos os feirantes, fomos conhecer. A Feira Livre de Rio Preto não tinha, era uma lei que regulamentava na época que não tinha, quando começou a Feira Livre de Rio Preto. Então nós tivemos que fazer uma outra lei. O Bonvino me ajudou muito, ele era muito ligado aos feirantes, o Barbarcuro também participava dessa comissão conosco. Enfim, a implantação do cemitério Jardim Rio Preto foi uma comissão de vereadores da qual eu participei. E esses nomes que eu estou dizendo, está mais o Fuad Elias, o Caio também participou dessa comissão, mais o Barbar, o Freitas, o Bonvino e tal, e nós fomos conhecer cemitérios jardins do Brasil para ser o modelo, para fazer a lei, porque para criar o cemitério jardim tinha que fazer a lei na Câmara. Foram grandes trabalhos que eu participei, das empregadas domésticas. Na época eu criei a Associação das Empregadas Domésticas, nem se sonhava em um dia regulamentar essa profissão, mas já existia um movimento. Como eu tinha no rádio, as empregadas domésticas eram minhas ouvintes, eu tinha uma grande gratidão por elas, pelo carinho que elas me davam. E nós fizemos uma reunião, Paulo Lucânia, que era presidente da Federação dos Comerciários, me ajudou, ele era um sindicalista já bastante tarimbado, uma grande liderança sindical, me ajudou a formar essa associação. Nós viemos aqui na Câmara, foi aqui que nasceu. Vários sindicatos eu ajudei a formar, os trabalhadores nas indústrias de alimentação, dos vigilantes, tudo era um trabalho de vereador. Era um trabalho que vereador fazia, porque você não tinha oportunidade de passar as leis porque não tinha poder para isso, não conseguia muita coisa. Então, através de movimentos, de comissões, que se resume o trabalho. Porque às vezes as pessoas julgam o parlamentar só por aquilo que eles ouvem dizer, ou por obras que possam ser feitas, que não é competência do Legislativo. Mas você faz o trabalho, você não tem o poder de fazer, você depende do Executivo. Mas quando você atua no sentido, faz gestões,
e usa o seu cargo, a sua influência política para conseguir aquilo que a comunidade deseja, para resolver problemas e muitos outros. A gente andava a região aí, fazia comícios da direta, o Dr. Hollenberg, Roberto Hollenberg, que foi deputado federal, que era muito meu amigo. A gente atuou na região, inclusive em Rio Preto. Eu apresentei juntamente com o Oswaldo Maciel, que era o apresentador oficial do Comício das Diretas, junto com o Osmar Santos, que eu trabalhei com o Osmar com o Maciel, então a gente tinha amizade. E o Maciel apresentou comigo o Comício das Diretas de Rio Preto, que foi o único Comício das Diretas que teve aqui, memorável, na Praça Dom José Marcondes. A gente participou daquele movimento, participei na Praça da Sé, que foi aquele comício fantástico. Então era uma atuação, eu era vereador, mas eu atuava em todos os sentidos, movimentos populares, vários movimentos populares. Eu até nem me lembro tudo agora, tem tanta coisa, não é? Então eu tive uma atuação nesse sentido. A Câmara foi para mim realmente muito boa, muito importante. Até fui coordenador do Carnaval durante 3 anos. É que a gente vai lembrando as coisas assim. Durante o mandato do professor Manuel Antunes, o primeiro mandato, eu fui vereador, era vereador e ele me nomeou coordenador do Carnaval, como vereador mesmo. Então eu continuei o mandato de vereador, mas era coordenador do Carnaval, com carnavais fantásticos naquela época também, maravilhosos e tal. Tem até uma foto aí com eu com Charutinho, que foi o Cidadão Carnaval. Eu instituí pela Câmara o título de Cidadão Carnaval, a gente homenageava após o Carnaval os ganhadores e esses cidadãos que fizeram a história do nosso Carnaval. Também foi um trabalho de vereador que eu fiz na época, né? Porque o Carnaval faz parte da cultura popular, era importante. Nós tínhamos, às vezes, por estimativa da própria Polícia Militar, chegava a 30, 40 mil pessoas na Avenida Alberto Andaló, onde era o Badibacite, aliás, onde era o Carnaval, na Bernardino. Era uma coisa maravilhosa. Infelizmente, o Carnaval não tem mais aquele glamour ou aquele envolvimento que tinha antigamente, né? Foi aos poucos, né? Por uma série de razões, nós não criamos uma cultura, né? Para ajudar a manter o Carnaval como ele deveria ser. Então eu fiz de tudo, praticamente, que eu tinha oportunidade, usando o cargo de vereador, para poder realizar alguma coisa pela comunidade da cidade. Eu fui deputado durante 2 mandatos, 91 a 99, na Assembleia Legislativa. Fui secretário de Estado do governador Covas, que muito me honra, foi uma pessoa que eu tenho até hoje uma gratidão e um respeito pelo grande homem público e pelo amigo que ele foi. Eu tive essa honra de ser seu secretário. E na secretaria eu fiz grandes trabalhos, né? Pelo pouco tempo que eu fiquei, porque eu precisei ser candidato a prefeito, porque eu estava num momento espetacular, não é? Estava muito bem nas pesquisas e o partido me intimou a ser candidato a prefeito. Eu solicitei a demissão da secretaria, o Covas não queria dar a minha demissão, segurou, no fim acabou me convencendo, eu acabei o convencendo que eu precisava ser candidato porque eu tinha um compromisso com os companheiros, os amigos de Rio Preto. Aí eu fui candidato a prefeito. Covas até falou uma coisa para mim, depois de argumentar um monte de coisa, ele falou para mim pessoalmente, falou, olha, eu gostaria que você ficasse na secretaria, porque eu gosto de você, acho que o seu trabalho está sendo bom e tal, mas eu tenho uma coisa que eu nunca fui, eu gostaria de ter sido, era ser prefeito da minha cidade, que é Santos. Eu não fui, não posso tirar esse direito seu de ser prefeito da tua cidade. Então ele pegou e mandou para o Diário Oficial, que estava segurando, ele estava segurando o Diário Oficial para a edição do dia seguinte, para decidir comigo, para eu não sair, porque eu tinha que publicar no outro dia, senão eu não podia, tinha que desincompatibilizar do cargo de executivo para poder ser candidato. Aí eu fui candidato a prefeito, foi um grande momento. Foi outro momento importante na minha vida política. Aprendi muito, perdi uma eleição que até hoje muita gente não tem explicação porque eu perdi. Teve coisas aí de bastidores que não vem ao caso agora me aprofundar nisso, mas de qualquer forma eu me honro muito de ter sido candidato a prefeito da minha cidade, coloquei meu nome, não foi possível. E Preto foi tudo na minha vida, né? Tudo que eu sei, que eu vivi foi aqui. Eu nasci em São Paulo, mas quando eu vim para cá eu ainda era criança, né? 2 anos e pouco de idade. Então o Rio Preto foi tudo na minha vida, tudo que eu vivi, todas as emoções, tudo que eu constituí foi Rio Preto, né? O Rio Preto me ensinou, me
me acolheu, que me deu amor, me deu tudo, né? Eu, se tivesse que escolher, eu teria escolhido o Rio Preto para nascer. Essas coisas você não escolhe, né? Embora eu gosto muito de São Paulo. Tenho muito carinho, respeito São Paulo e acho uma cidade maravilhosa, fantástica, em todos os sentidos, né? É a capital do nosso estado, uma cidade maravilhosa, gosto muito. Mas Rio Preto é a cidade da minha vida, né? A cidade que me deu tudo e onde eu vivi, é onde eu vivo até hoje. E o que eu puder fazer por Rio Preto eu farei, e farei de coração, farei de corpo e alma, porque é a minha cidade, né? Não adianta mesmo que eu falasse que não queria ficar mais aqui, que não é o caso, eu não conseguiria, porque é difícil, isso é uma coisa que está impregnada em mim, né? Faz parte de mim.